Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E hoje a gente tem um cenário que as organizações elas vão, se fortalecendo cada vez mais com a pesquisa, e o cenário de desenvolvimento de IA hoje, em larga escala, ele já não está mais na academia, não está mais nas universidades, ele está na mão de alguns grupos específicos privados, de Big Techs que têm seus laboratórios de IA. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Josué de Oliveira. Inteligência artificial é o assunto do momento. E muito disso se deve à OpenAI, que desenvolve o ChatGPT. Só que, ultimamente, esse Open no nome da empresa vem sendo bastante questionado. No episódio de hoje, a gente conversa sobre a falta de transparência na pesquisa e desenvolvimento de inteligências artificiais com o cientista cognitivo e professor Diogo Cortis. Então já corre lá das 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido e bora pra conversa. Hoje a gente traz um recado sobre as iniciativas do Google que geram impacto econômico para o país e para quem está nos ouvindo, né, Josué? Exatamente. Com certificados profissionais do Google, por exemplo, você pode adquirir novas habilidades profissionais e descobrir novos caminhos para desenvolver a sua carreira. E para vocês terem uma ideia, se a gente somar todas essas iniciativas do Google, mais de 3 milhões de pessoas já participaram de treinamentos e mais de 200 mil empresas já foram apoiadas. E ali tem treinamentos e capacitações em muitas áreas diferentes, como gerenciamento de projetos, análise de dados, marketing digital e vários outros temas. Pois é, e vale lembrar que alguns desses cursos são gratuitos, então, para saber mais, entra lá em g.co/treinamentos e dá uma olhada no que tem disponível. Quando você cresce com o Google, o país cresce com você. No dia 14 de março, a OpenAI apresentou o GPT-4. E na esteira deste anúncio, a Microsoft revelou que ele também estava por trás do Bing Chat esse tempo todo. Perto dessa data, também foi divulgado que a Microsoft tinha demitido toda a sua equipe de ética ali do setor de inteligência artificial. Então, no meio dessa corrida toda do setor de IA, isso soa um pouquinho esquisito, né, Josué? Pois é, né? E outra coisa que soa esquisito nesse momento é a postura da OpenAI, né? Talvez o nome Open esteja perdendo um pouquinho do sentido. Só para contextualizar a galera, a organização nasceu como sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2015, tinha até o nosso amigo Elon Musk ali entre os fundadores, ele não tá mais lá, saiu em 2018, mas tinha essa proposta um pouco mais aberta, só que isso foi mudando ao longo dos anos e agora não é mais esse o caso, não é mais uma organização sem fins lucrativos. Pois é, então já tem muita gente usando o ChatGPT, o pessoal fala disso o tempo todo nas redes sociais, até porque ele chegou já no Bing e o Google essa semana também lançou a versão dele ali, o Bard. O pessoal realmente está na expectativa de como vai ser o futuro com essas inteligências artificiais. Para ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse assunto todo, a gente convidou aqui o Diogo Cortis. Ele é cientista cognitivo, pesquisador e professor da PUC São Paulo. E aí, Diogo, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite e vai ser um prazer aí estar discutindo com vocês esse assunto que, na verdade, assim, a gente tem tantas questões, Tantas questões, poucas respostas, mas muitos questionamentos sobre o que vem pelo futuro. Então, Diogo, como a gente falou, o GPT-4 está chegando para os usuários, só que dessa vez, além do debate sobre quais empregos a IA vai roubar, aquela coisa toda, tem a discussão sobre a falta de transparência da empresa ali, da OpenAI. Aí eu queria entender o que exatamente a OpenAI não está revelando sobre o GPT-4, né? O que é isso da falta de transparência? Como é que isso afeta, de fato, a ferramenta, o uso da ferramenta nos dia a dia?
Eu acho que para entender melhor esse cenário, a gente precisa compreender um pouco do cenário, né, de desenvolvimento e pesquisa na área de inteligência artificial que vinha acontecendo nos últimos anos. E esse movimento que vinha acontecendo era de um desenvolvimento um pouco mais aberto da inteligência artificial, com tanto a academia, mas também as empresas e as big techs envolvidas disponibilizando informações sobre as pesquisas que estavam fazendo. Então, desde divulgar, assim, desenvolvi um novo modelo, apresentando um artigo científico, né, explicando como aquele modelo funcionava, quais eram as capacidades daquele modelo, como ele foi treinado, até muitas vezes disponibilizando o código aberto e até mesmo, no limite, o modelo pré-treinado, para que outros pesquisadores pudessem fazer isso, né? E quando a gente pensa na própria ferramenta do ChatGPT, ele foi construído em base, né, numa arquitetura chamada Transformers, é uma arquitetura de redes neurais, que foi proposto pelo Google em 2017, né? Então isso foi descrito num paper, depois foi implementado, o Google treinou o modelo, disponibilizou de forma aberta, né? E isso vinha acontecendo num movimento constante. Aí a Meta, o grupo de pesquisa da Meta, pegou essa ideia do Google, desenvolveu sua própria versão de Transformers, seu próprio modelo de língua, liberou o acesso, né? Isso foi acontecendo de uma forma bastante orgânica, até que recentemente a OpenAI ela pega toda essa contribuição que teve com uma ciência aberta e cria um produto, modifica algumas coisas e ela fecha, né? Ela fecha no sentido de ser um serviço fechado e de a gente não ter informações sobre o que está acontecendo ali. Até o GPT-3, né, pelo menos a gente entendia um pouco melhor do funcionamento do modelo, o tamanho do modelo. Para o GPT-4, eles colocam logo no Technical Report deles, né, no relatório técnico, um parágrafo dizendo, a gente não vai revelar mais informações técnicas, nem tamanho do modelo, nem nada, nem como ele foi treinado, nem com o que ele foi treinado. Então a gente vê um movimento muito de um fechamento do desenvolvimento e da pesquisa em IA. O que pode, ao meu ver, criar uma nova curva, né, das empresas agora começando a fechar cada vez mais esse processo que estava uma ciência aberta, né? Então é realmente desafiador e esse movimento da OpenAI ele incentiva essa guinada para um fechamento mesmo das pesquisas, o que é ruim, né? Curioso que você mencionou o GPT-3, né? Então, pelo que eu entendi, até o GPT-3 a gente tinha os parâmetros, a gente já tinha essa coisa da abertura, o open no nome fazia sentido. Então foi nesse intervalo do 3 para o 4 que a coisa fechou. O que teria acontecido então desse intervalo do 3 para o 4, no seu entender, que levou a esse fechamento, a esse abandono dessa ideia de abertura e transparência? Assim, no 3 já não era tão aberto assim, né? Ah, que beleza. Já não era tão aberto assim, mas pelo menos você tinha mais informações sobre como o modelo havia sido treinado, com quais dados, o tamanho do modelo, né? Todo mundo fala, dos 175 bilhões de parâmetros e tal. Então, assim, não que você tivesse acesso ao código-fonte, assim, né, de uma forma direta, mas havia uma colaboração maior. Existia um acesso a um nível maior de informação, vamos colocar assim. E a partir do GPT-4, eles fecham completamente, eles não dão nenhuma informação, nenhum detalhe técnico do modelo, né? Como ele foi treinado, com quais dados, qual que é o tamanho do modelo, ele é maior do que o ChatGPT, ou o GPT-3, né, no caso, ou ele é menor e mais otimizado, ou ele tem os mesmos parâmetros, mas ele foi treinado diferente. Então a gente não sabe o que tá rolando por trás do GPT-4. Isso que eu ia perguntar, porque o que é o mais crítico ali? Os dados que são inseridos no treinamento ou necessariamente a lógica, o modelo, a tecnologia? Que a gente sempre lembra daquele exemplo da Microsoft que botou a IA no Twitter para aprender com as interações e um dia ela era nazista, taxista, sei lá mais o que, tudo que dava ali, ela virou, né? Sim, sim. E aí como é que funciona, né? Porque a gente tá usando essas ferramentas, já tá disponibilizada no Bing, no Google, a própria ferramenta deles, né? O Bard, baseado no Lambda. Uhum. Mas isso tende a moldar as novas gerações ou até a nossa daqui pra frente, que eles estão falando bastante sobre utilizar isso como assistente para estudos, tem várias implicações, né? Sim, totalmente. E eu acho que todas as informações sobre o modelo são importantes e deveríamos ter transparência, né? Então, desde, assim, informações sobre uma arquitetura que foi usada dentro do modelo ou uma estratégia de aprendizado, isso é importante para o progresso do conhecimento e da ciência, né? Então, a OpenAI, ela tem o GPT
GPT-3 e ela tem o GPT-4 graças ao Google, né? E ponto final, é isso. Porque o modelo Transformer, a ideia, né, desses mecanismos de atenção que dão base a esse modelo Transformer foi proposto pelo Google. E o Google, os pesquisadores do Google, eles apresentaram isso num paper acadêmico, explicando, a gente está pensando nessa arquitetura, com esse mecanismo, que vai fazer tal coisa, vai funcionar assim. E comunidade, tá aqui o código. E comunidade, como eu sei que é muito difícil para vocês terem recursos computacionais para treinar, a gente já treinou um modelo de língua aqui, que é o BERT, né, baseado nessa arquitetura Transformers, e tá aqui, você pode pegar e usar para retreinar uma partezinha, né, fazer o que a gente chama de fine tuning, para uma tarefa que você precisa. Tá, comunidade, tá tudo aqui. Então, assim, é um movimento de um acréscimo de informação, de compartilhamento de dados, de conhecimento com a comunidade científica que fez um movimento, assim, de progresso mesmo. Porque aí outras organizações começaram a utilizar, e aí essa arquitetura Transformers, ela hoje é o que vai guiar todo o desenvolvimento da IA. E a OpenAI, ela não, vamos dizer assim, ela não tá dando nada em troca mais, né? Ela não tá retribuindo com a comunidade da mesma forma como ela utilizou e se apropriou de coisas que foi criado e desenvolvido pela comunidade. Então essa é uma crítica que a OpenAI sofre de diversos players, né, internacionais, acadêmicos, de outras empresas, né, porque foi um movimento contrário ao seu próprio princípio original, né, de que era ter uma inteligência artificial aberta e tal, mas isso acabou mudando quando a Microsoft começa a injetar dinheiro, né, e aí a filosofia da organização muda completamente. Temos o culpado, então, Microsoft. Satya Nadella é o culpado dessa situação. Mas você citou o Google, Diogo, e esse modelo Transformers, e eu acho que isso pode ser interessante para a gente entender de modo mais geral como se dá a pesquisa em inteligência artificial com universidades, com empresas, né? Aí a gente vai ter iniciativa privada trabalhando com laboratórios, enfim. Onde exatamente se concentram essas pesquisas? Tem alguma empresa, um número de empresas ou um número de universidades que se destacam mais nesse tipo de pesquisa? Como é que esse diálogo acontece entre universidades e Big Techs, por exemplo? Você pode explicar um pouquinho isso melhor para a gente entender? Claro, e é bem legal essa discussão, porque está mudando o paradigma mesmo, assim. Porque então, a gente tinha muitas pesquisas, e quando eu estou falando de pesquisa, eu vou dar um panorama, assim, da ciência de forma geral, tá? Não necessariamente só de IA, mas boa parte do conhecimento científico, ele é feito nas universidades. Então, pesquisa sobre biologia, química, computação, acaba sendo feito nas universidades. A indústria, né, o setor privado, eles têm pesquisas também, mas geralmente de uma forma mais aplicada, pegando aquele conhecimento básico que foi feito na universidade e aplicando aquele conhecimento básico, né? E a mesma coisa aconteceu nessa história recente. Por que eu tô falando de história recente da IA? Porque a IA vem da década de 50, né? Mas assim, eu tô falando desses últimos 10, 15 anos. O processo, ele começa dentro das universidades a ganhar mais força e as empresas vão se aproximando, as Big Techs vão se aproximando, veem que consegue ter resultados e começam a investir em pesquisas em conjunto com as universidades. E hoje a gente tem um cenário que as organizações, elas vão, né, se fortalecendo cada vez mais com a pesquisa, e o cenário de desenvolvimento de IA hoje, em larga escala, ele já não está mais na academia, não está mais nas universidades, ele está na mão de alguns grupos específicos privados, né, de Big Techs que têm seus laboratórios de IA. Então, é o Google, é a Meta, é a Amazon, você tem o Baidu na China. São grupos bem restritos de regiões também bem delimitadas da nossa geopolítica, nos Estados Unidos e alguma coisa na China. Por que, né, isso está acontecendo? Porque virou um modelo de negócio, então os caras injetam muita grana, contrata pesquisadores de ponta para suas organizações, para suas empresas, para seus laboratórios, mas tem uma coisa também que é fundamental, que é o que eu vejo como um motor dessa mudança de paradigma, que hoje para você treinar uma IA e você ter resultados realmente incríveis, né, como o GPT-3, Midjourney, que cria imagens e tal, você precisa de uma capacidade computacional
absurda. E aí as universidades não têm mais essa capacidade. Então, o que a universidade faz é muitas vezes a colaboração com essas empresas para ter acesso ao recurso computacional dessas empresas para conseguir treinar o seu modelo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, saiu uma matéria recentemente. O Facebook, né, a Meta, ela desenvolveu um modelo de língua para competir ali com o GPT-3, só que é um modelo mais otimizado, ele é menor, mas ele tem uma capacidade muito boa, né? Então, em vários benchmarks, ele chega até a bater a IA da OpenAI, só que ele é um modelo menor. Só que só para treinar esse modelo, foram necessárias 2.048 GPUs da NVIDIA, e isso ficou rodando por 21 dias, alguma coisa assim. E foi feita uma estimativa se a gente, né, tipo, nós aqui, se a gente quisesse treinar esse modelo da Meta, e fosse, a gente não tem, né, as GPUs, a gente fosse usar na Amazon, né, na nuvem da Amazon, no AWS, contratando ali as GPUs, fazendo aquele aluguel. A gente gastaria em torno de 2,5 milhões de dólares. Meu Deus. Sem brincadeira. Então, agora vamos converter por real mais de 10 milhões de reais só para treinar o modelo, sem o custo, óbvio, com as pessoas que estão treinando o modelo, com os programadores, com os cientistas. Então, a gente consegue perceber que o custo disso muda a regra do jogo, não é mesmo? Então, é uma coisa assim que a gente tem que começar a pensar, né? Realmente não é para qualquer um, e essa migração do modelo aberto para depois o modelo fechado preocupa também, porque o próprio Putin falou recentemente que, eu não lembro exatamente as palavras, mas basicamente quem tivesse isso bom e pronto é a bomba atômica do futuro, se eu não me engano, uma coisa assim que ele falou, né? Ele fala que quem domina a IA domina o mundo, né? É isso, é. Frase de vilão. Não que acha mocinhos nessa história, mas enfim. Exato. Pois é, mas até essa questão, né, da OpenAI ir se fechando e utilizando agora de forma, talvez visando lucro, você citou que a comunidade se envolveu muito no desenvolvimento, participou bastante e de repente eles fecham tudo e dane-se a comunidade, basicamente, né? A gente também já tá sentindo isso aqui como produtor de conteúdo com o motor do Bing ali, que é o GPT-4 por trás, a Microsoft já falou que é o que estava rodando, né? E o próprio Bard do Google, que também utiliza as informações que ele está escaneando na internet para treinar a sua inteligência. Então, por exemplo, a gente estava fazendo uns testes no Bing, o Riga até mandou um print hoje ali na sala, ele perguntou a definição de alguma coisa e a gente tinha esse conteúdo muito bem produzido, atualizado e tal. Ele dá a definição, ele dá certinho ali, né? O que significa, o que faz, etc. E aí tem todo um trecho sublinhado, e esse trecho todo sublinhado aponta um link para um anunciante, enquanto que o nosso tem só uma citaçãozinha em uma parte do texto. Quer dizer, eles basicamente desenvolveram uma tecnologia que extrai as informações de diversas fontes, bate as informações umas com as outras, treina o modelo deles com isso e depois simplesmente dane-se, né? Vende a impressão ali pro anunciante, a gente nem recebe o clique, nem recebe a visita também. Então, você acha que essa é uma tendência que as empresas vão começar a se fechar mais e mais daqui pra frente? E aí, na sua opinião, qual que é o limite disso, né? Como que as coisas se sustentam dessa forma? Eu acho que nós vamos ter várias implicações sobre esse cenário. Então, eu vejo um movimento muito de uma integração maior do buscador com esses modelos de língua. Então, o Bard do Google, ele não substitui ainda o buscador, né? E a Microsoft deixou até meio separado. Ele utiliza elementos, mecanismos de busca no seu processo, mas ele não é o buscador ainda. O Bing já também é mais ou menos isso, né? Tem a aba do buscador, a aba do chat. Mas acho que é uma transição, né? Um momento que nem você falou, o custo é muito alto, eles não conseguem liberar isso para o público completo. No caso do Google, inclusive, ele já tem um modelo dominante que funciona, ele depende da navegação dos usuários para ganhar dinheiro, então para o Google seria prejuízo trocar a navegação por um chat, e a Microsoft meio que tá metendo o pé na porta porque ela tá tentando ganhar mercado ali, para ela nada a perder. Franco atirador, exato. Então acho que esse é o modelo que nós temos hoje, né? Mecanismos estão sendo integrados de alguma forma, funcionando meio que como uma companhia, né? Eles usam bastante essa ideia, é uma companhia para o buscador, não substitui o buscador, muito por conta de ser um processo até para eles entenderem, né? As Big Techs entenderem qual
que é o impacto pro modelo de negócios dele, como o competidor ele tá se comportando, e também uma questão de tipo, olha, o modelo também ele não é tão assertivo assim, e para as Big Techs trabalharem com coisas que vão errar bastante, elas vão passar por um escrutínio público. Só que se a gente, né, continuar nessa tendência, que eu acho que é uma tendência que deve ganhar mais força, das pessoas utilizarem cada vez mais esse tipo de interação, né, com chatbots, para busca de informação na internet, isso vai mudar um pouco a regra da própria economia digital, dos modelos de negócio e também de uma concentração maior de poder na mão de pequenos players, né? Porque isso que você comentou, um buscador que eu faço uma pergunta, ele vai ler meu blog, né, e responde a partir do meu blog, dá para o usuário ali a resposta a partir do que ele leu no meu blog. Ainda que ele cite o link, isso já matou o tráfego do meu site, porque se a pessoa tem a resposta ali, ela só vai entrar no meu site se ela quiser aprofundar em alguma coisa específica ou ter algum detalhe, mas talvez para 70, 80% de todo o tráfego, aquela primeira resposta ali já basta, né? Sim, é um funil. Exato, e aí já mudou todo o tráfego, né? Então, quer dizer, eu vou parar de ter visitas, e aí vai ter uma IA que vai estar respondendo com base no meu conteúdo. Para o usuário, isso é uma experiência que pode ser boa, pode ser produtiva, mas aí você vai ter vários riscos, né? Um dos riscos é essa ideia de você estar dando uma resposta pronta, você pode estar, vamos dizer assim, diminuindo a complexidade da resposta, do ponto de vista assim, tem uma pergunta que pode ter várias respostas possíveis, né? E, de repente, a IA vai te dar uma resposta só, como se aquela fosse a única versão. Ela tem que escolher uma, enquanto que se ela tivesse no sistema tradicional ali de information retrieval, ela teria os 10 links, você abre os 10 links pra ver um pouquinho de tudo. Isso, e você vai julgando, vai vendo os pontos de vista. Tanto que, assim, o Google, ele tá ciente disso e eles falam muito que eles querem trabalhar com um conceito que chama NORA, né? É N-O-R-A, que é não ter uma única resposta, né, certa. Então, eles já estão atentos a isso, eles querem explorar essa diversidade nas respostas. Então, isso é uma dimensão de um desafio que a gente tem. A gente tem outra dimensão que é justamente uma dimensão de economia política digital, né? Porque você vai ter uma Big Tech que vai ler, por exemplo, blogs do Brasil, vai começar a entregar a resposta com base no conteúdo que foi escrito por autores no Brasil e mudando o tráfego para acessar aquele conteúdo original, o que pode impactar certamente na economia mesmo, né? De como funciona hoje a nossa economia digital, né? De você ganhar dinheiro pelo tráfego, né? Por meio de anúncios. Se o meu blog vai ter menos acesso, eu vou ganhar menos dinheiro, né? Menos pessoas contratadas, afeta todo um ecossistema. Afeta tudo, né? O próprio Google ele soltou uma nota essa semana falando que o Bard ele não coloca links para as referências, ele não vai colocar links para as referências, porque o conteúdo que ele gera é original. Ele se baseia no que ele aprendeu, mas no momento ali que você faz a pergunta, é o algoritmo ali de linguagem que está gerando uma resposta. E aí é uma resposta meio desonesta, né? Uma afirmação meio desonesta que o Google tá colocando ali também. Exato. Eu acho, porque assim, ele tirou isso de algum lugar, né? Muitas vezes é difícil tecnicamente pro modelo se explicar de onde veio aquela informação, né? Mas veio de algum lugar. Isso eu imagino também. Mas veio de algum lugar. Então, assim, tem um desafio técnico de como implementar isso, mas, enfim, é algo que a gente vai ter que começar a discutir. E a discutir isso a nível global, mas também a nível local, né? Porque a discussão, sei lá, que de repente pode ter nos Estados Unidos é diferente da discussão que a gente pode ter aqui no Brasil, né? Porque é uma empresa de fora que vem, lê tudo e começa a responder, mata o tráfego aqui dos players no Brasil, né? Então, já começa a discutir até questões, assim, né, talvez, mas aí tem que pensar com muita cautela, muito cuidado e com muita discussão com a sociedade técnica, né, com os legisladores, que são possíveis regulações sobre esses modelos, né, e algo que já começa a ser debatido na União Europeia e no Brasil também, né, no Brasil tem uma proposta de regulação da IA, tá discutindo, né, inclusive eu tenho participado bem de perto, a gente teve audiências no Senado, né, a gente sabe que é um desafio muito grande, porque não
Então, eu sempre falo assim, não dá para regular a IA, né? A IA em si. O que a gente vai precisar é tentar regulações por casos de uso, sabe? Porque uma IA aplicada, sei lá, para fazer uma tradução é muito menos sensível do que uma IA que vai, de repente, decidir se alguém vai ter crédito, que é menos sensível de decidir, tipo, uma IA no setor judiciário, por exemplo, né? Então, é um desafio gigante mesmo. Sobre isso, Diogo, fiquei curioso, você falou sobre você ter participado dessas conversas e tal, sobre regulação e as propostas que estão rolando. Uma dúvida que eu tenho, e talvez isso seja um preconceito, mas muitas vezes em que se discutem assuntos ligados à tecnologia com políticos, tem um desafio inicial que é o político entender sobre o que ele vai estar regulando. Então, não sei qual é a sua percepção sobre isso, mas a galera que está participando dessas discussões ali junto ao poder público, eles estão cientes do que está acontecendo? Tipo, eles entendem o que é inteligência artificial e as repercussões que ela vai trazer? Porque me parece, assim, sempre tem aquelas compilações de deputados votando sobre questões ligadas à tecnologia, às vezes para descrever o assunto sobre o qual eles vão estar legislando, eles não conseguem definir corretamente o que é, saca? Então é um papel muito importante e eles nem sempre entendem aquilo sobre o que eles vão estar legislando. Isso te parece estar acontecendo nesse caso ou tem avançado um pouco mais? Parece e não parece. Bom, vou tentar explicar o porquê. Na verdade, sim, essa discussão que está tendo vem a partir de um projeto de lei que surge no Senado. E aí, proposta de senadores, né? Mas quando a gente pega o projeto de lei, ele é muito capenga, assim. O original, né? Muitas vezes, assim, sem pé nem cabeça. Tem coisas, assim, que não são necessariamente possíveis de serem feitas. Então, se percebe que tem um não entendimento com profundidade da tecnologia. Tudo bem, assim, acho que não é todo deputado, todo congressista, todo senador que precisa ser especialista nas diferentes tecnologias que a gente tem. E óbvio que isso é um desafio. Então, o que o Senado fez, que eu achei que foi bastante positivo, eles criaram uma comissão de juristas, né? Juristas que trabalham com o tema de tecnologia, né? Que se aprofundaram nessa questão para fazer um relatório, né? Um relatório que vai ajudar nesse processo de construção da lei. E esse grupo, essa comissão de juristas, eles sabem, olha, eu entendo da tecnologia, eu entendo de regulação, mas eu não sou especialista em coisas específicas. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram audiências públicas convidando especialistas de diversos segmentos, setores e especialidades para contribuição. Então, foram sessões de audiência em que os especialistas falavam, explicavam, davam seus pontos de vista e falavam, acho que regular dessa forma é ruim, talvez regular dessa forma aqui seja um pouquinho mais plausível. Então, teve uma inserção maior com os especialistas e isso gerou um relatório que agora foi entregue de novo para o Senado. Então, nesse caso, eu acho que houve um processo, né, ou um caminho bastante interessante de realmente tentar envolver pessoas que são especializadas no tema para gerar os subsídios necessários, né, nessa proposta de regulação. Então, mas assim, a gente tem muita coisa para discutir ainda, né? Porque às vezes nem mesmo os especialistas eles concordam entre si, né? Então... ainda tem esse problema também, né? Exato. Então, assim, mas é um caminho que tem, né? É um caminho que tem e eu acho que não dá para apressar as coisas, mas discutir, debater esse uso, ele é fundamental para a gente ir ganhando familiaridade, para a gente familiarizar a sociedade em relação a toda essa problemática também, e aos poucos a gente vai encontrando caminhos, né? Ô Diogo, agora o Ilya Sutskever, que é um dos fundadores ali da OpenAI, ele foi questionado pelo Verge sobre essa falta de transparência da empresa. E aí, além do aspecto competitivo, de revelar segredos da empresa para os concorrentes, ele mencionou um outro que é a questão da segurança. Segundo ele, seria perigoso liberar informações porque o modelo pode ser usado para causar danos. Vídeo Putin já tendo ótimas ideias aí de como usar a IA. Né? E faz sentido esse pensamento dele para você? Esconder informações da IA para impedir que ela seja usada para fins maliciosos? Não. É desculpinha, né? Para mim é uma desculpinha. Eu acho que, obviamente, que essa preocupação deveria existir mesmo, mas não é o caso ali, né? Eu acho que do ChatGPT é mais voltando, né? Aquela ideia do segredo industrial, né? Eu acho que é bastante isso, porque a tecnologia, ela tá
disponível, né, e você dá mais informações sobre ela, vai trazer mais transparência, né, e quem quer usar para um fim malicioso, você já vai ter vários casos de uso que você pode fazer com a tecnologia que está funcionando agora, que está disponível para o usuário, né, de geração de fake news, gerar desinformação, tudo isso você consegue já fazer automatizando o próprio ChatGPT que está disponível. Inclusive, Diogo, não sei se você viu, mas o Donald Trump foi preso. Ah, exato, eu vi. Eu postei as imagens hoje, achei maravilhosa, né? Incrível. As imagens geradas por inteligência artificial, né, em várias cenas, assim, né, o Trump sendo em várias cenas. Tem um que ele tá correndo de forma atlética, assim, a polícia atrás, assim, ele correndo. É assim que a gente sabe que é falso, que é ele sendo atlético, né? Exato. Essa a gente fala, não tem como, né? Mas as outras, assim, são uma qualidade excelente. Eu acho que a gente tá entrando no universo da desinformação em alta resolução, principalmente com essas IAs generativas de imagens e vídeos. Então, essas IAs, esses Large Language Models, até onde entendo aqui na minha limitação técnica também, ele entende padrões do texto, como o texto é construído, quais são as palavras vizinhas que aparecem na maior parte do tempo, com base, né, nessa base de dados que é usada para treinar o modelo, e a partir disso ele consegue ir fazendo esse modelo preditivo, jogando os tokens na tela que viram as palavras e geram as frases. É mais ou menos isso, né? O jeito que funciona um chat GPT da vida. Isso. Todos eles têm um mecanismo de funcionamento, né? Que você tenta representar a língua de alguma forma, computacionalmente falando. E ele é bom em prever as próximas palavras, né? Então, dado uma sequência de palavras, ele vai prever qual que é a melhor palavra que vem em sequência. E aí o chat GPT, GPT-3, GPT-4, ele é tão bom porque, assim, ele usa uma cadeia muito grande. Então, ele usa até 3.000 palavras anteriores, né, pra falar, ó, acho que a melhor palavra, dado as 3.000 palavras anteriores, é essa aqui, né? Por isso que ele faz textos tão bons assim. Mas ele é isso, né? Ele é um modelo que vai ter alguma representação semântica ali dentro, a partir de textos que ele leu, mas ele não é uma representação de conhecimento, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Ele não tem, por exemplo, um grafo de conhecimento que foi curado por humanos, né, para representar, falando assim, ó, esse é o Diogo é professor da PUC, a PUC é uma universidade, né, sabe? É um grafo de conhecimento, a gente vai criando os conceitos e vai conectando. Ele faz isso de uma forma probabilística a partir dessa interação das palavras, né? Mas ele provavelmente é plugado no grafo quando ele está funcionando no Bing e no Google, por exemplo. Que o Bing tem o Knowledge Vault dele e o Google também. Isso, assim, o modelo de língua puro, quando você está usando, por exemplo, o GPT-3, GPT-4 ou o ChatGPT, ele não tem o grafo de conhecimento até onde a gente sabe, né? Ah, tá. Ele é só o modelo de língua mesmo ali utilizando. Agora, sim, o que a gente vê na comunidade técnica de pesquisas é várias formas de integração, né, desse modelo de língua com um graphic knowledge, né, um knowledge graph, perdão, um grafo de conhecimento para, né, trazer vamos dizer assim, um conhecimento maior sobre a realidade, porque isso poderia evitar até aquelas alucinações que ele tem, né? Então, por exemplo, eu perguntei uma vez quem era Diogo, ele falou, quem era Diogo Cortez, né? Uma vez ele não respondeu, falou que não sabia, da outra vez ele respondeu, falou que era um professor da PUC e que era professor do direito, que eu tinha feito doutorado em direito internacional, tal, uma coisa totalmente maluca. Parabéns, Diogo. Obrigado. Mas, porque se ele tivesse algum tipo de mecanismo ancorado na realidade, que fosse um knowledge graph, ele sabia, puta, Diogo Cortez é esse nozinho aqui, ele tá conectado com essa profissão aqui, com essas habilidades, sabe? Agora, o que se espera, o que eu vejo com o movimento, assim, já para os próximos meses, próximos anos, é essa integração, nesse processo de integração com os buscadores, que eles explorem justamente todos esses mecanismos que os buscadores têm, né? E aí isso vai melhorar. Até pela desambiguação, né? Pode ser que tenha outro Diogo que, de fato, seguiu essa carreira de advogado, sei lá do quê, e aí, na hora, ele ficou confuso. Mas será que tá falando de qual deles? Estando plugado no grafo, ele pegaria mais informações. Isso. Pra daí, exato. Então você tá falando do cara que se formou neste local aqui, provavelmente é este aqui, que é o professor ali, não é o cara de direito. Mas aí a minha dúvida era, ok, dado este funcionamento da tecnologia, como que é feito para você prevenir que os modelos sejam usados para coisas erradas? Por exemplo, me ensina a fazer uma bomba, é um exemplo que a gente viu até numa entrevista aí do Ilya Sutskever, né? Difícil falar o nome desse cara, fundador da OpenAI. E aí ele fala que, então, a gente trabalha constantemente para implementar
melhorias para que a IA não faça isso. Mas não é uma coisa manual, eles não têm como prever absolutamente todas as coisas ruins que alguém pode perguntar e botá-la no modelo. É um modelo que é treinado tanto pro bem quanto a parte ruim, aprender a não fazer as coisas ruins e entender a lógica disso, né? Então eu queria que você tentasse explicar pra gente aí como que eles impedem o uso ruim da ferramenta. Tá, eu acho que tem duas principais estratégias ali. Uma primeira é um filtro que ele é criado, né? Então, imagina assim, o ChatGPT ele gera uma resposta, mas ele passa por um filtro para ver se aquela resposta pode ter sair ou não, né? Isso é uma alternativa que é implementada. E tem uma outra alternativa que foi o que o ChatGPT foi treinado e por isso que ele é tão bom assim, que a gente chama que é um treinamento, é o Reinforcement Learning from Human Feedback, né? Que assim, é o aprendizado por reforço a partir do feedback humano. Então, o ChatGPT gerava várias respostas, o humano tinha que dar a resposta correta, ou às vezes ele gerava várias respostas, o humano tinha que ordenar qual essa resposta melhor, essa segunda melhor, e a partir disso você poderia embutir na parte de treinamento esses desafios de questões éticas, né? Mas claro, assim, a gente não tem como garantir tudo, mas assim, dos diferentes testes que eu fiz com o ChatGPT, ele é bem interessante nesses mecanismos de proteção, assim, sabe? Ele não vai ser 100%, mas coisas mais que são mais diretas, assim, ou que são mais prováveis de acontecer, ele consegue segurar bem, né? Isso são as coisas que acontecem hoje. Pensando em cenários de futuro, tem um negócio muito legal que se fala muito da constituição da IA. Então, assim, a gente como nação, como país, a gente tem a nossa constituição. E hoje, tem até uma startup que foi de um dos fundadores da OpenAI. Aliás, ele foi uma pessoa que trabalhou na OpenAI e ele saiu, criou uma outra empresa, né? Hoje o Google está aportando bastante dinheiro nessa organização e eles trabalham com uma ideia de constituição. O que é a constituição? É uma constituição mesmo, é um texto que você descreve, né, o que você espera do comportamento da IA, como ela deve se comportar, e a IA deveria, né, aprender sobre aquilo para gerar as respostas. Então tem umas coisas bem simples, assim, olha, quando você for responder, você tem que responder de uma forma educada e harmoniosa, inspirada no Gandhi e no Martin Luther King, por exemplo, né, tá escrito lá. E aí você espera que a máquina aprenda também essa constituição para ela, sempre que for dar uma resposta, ela se comportar com base nessa constituição. Tecnicamente tem um desafio enorme para fazer essa implementação, mas é algo que várias pesquisas, várias organizações e até acho que no paper do GPT-4 eles discutem um pouco sobre isso também, né? Mas ela tá aprendendo semanticamente com o significado das palavras, do tipo, o que é falar igual o Gandhi? O que é ser bom? O que é bondade? O que é uma bomba que eu não posso explicar pra pessoa como fazer? É isso. Por exemplo. Tipo, o grafo do conhecimento serve pra isso. Ela entendeu o significado. Ou ela tá aprendendo na base de replicar padrões de língua, de linguagem. O Gandhi costuma falar dessa forma, com essa sequência de palavras. Tem uma diferença, né, das duas coisas. Sim, então, não, assim, pra deixar claro pros ouvintes, né, a gente tá longe de uma IA consciente ou daquela ideia de IA geral. Então, tudo isso que a gente tá falando, a IA tá agindo, tá se comportando com base em padrões de símbolos, né? Esses símbolos sendo formas linguísticas, né? Que são as palavras, os tokens ali, né? É isso, né? Ela não entende, o Gandhi foi um grande pensador. Não, ela pega lá os padrões do que era o Gandhi e tal, e é mais ou menos isso que ela faz. Ela não entende o conceito do que é o Gandhi, né? Então, é sempre por padrões de palavras da mesmo, sequência, né? Ali, né? Isso, perfeitamente. Já diria Mano Brown, né? Falar gíria bem, até papagaio aprende. Então, é meio que isso. Ela não entende o que ela tá falando. Ela tá gerando uma sequência probabilística ali, com base no que ela leu. Essa coisa do não entender o que ela tá falando me faz lembrar um pouco, no ano passado a gente teve aquele caso curioso do cientista lá do Google que disse que a Lambda tava viva, que a Lambda tinha consciência e tal. E é uma afirmação muito absurda, assim, enfim, a Lambda não tá viva, a Lambda sequer sabe o que ela está dizendo. Ela foi treinada para ser o mais convincente possível e dentro das perguntas que o cientista fazia para ela, ela tava respondendo da maneira mais convincente possível.
possível. Mas de toda forma, isso é importante para lembrar que apesar dessa essa afirmação meio absurda do cara e tal, que tinha também ali um background meio espiritualista, meio religioso dele, enfim, o Blake Lemoine, né, que é o nome dele. Havia também no discurso dele uma preocupação muito grande com isso que você estava falando antes, Diogo, sobre a concentração dessas pesquisas e a concentração do desenvolvimento de IAs, sobretudo esses Large Language Models, né, esses modelos de linguagem com chatbots, nas mãos de poucas empresas, né? Ele falava abertamente sobre isso, ele falava sobre uma espécie de colonização de IA, que seria essa ideia de poucos players têm acesso a como treinar esses modelos, e aí eles vão determinar como a informação é recebida, repassada e tal. Então me fez lembrar que, ok, esse cara foi muito zoado na época, mas essa parte do que ele falava é muito importante de ser lembrada, né? A ideia de que, ok, essas IAs não entendem o que elas estão dizendo. Elas estão agenciando, né? Exatamente. Quem tá treinando elas precisa ser colocado em xeque de alguma maneira. Isso que você estava falando sobre ter ali alguma espécie de mecanismo de segurança, o que ela não pode dizer, também é um outro motivo pelo qual, me parece, é melhor que seja transparente. Porque, por exemplo, a Microsoft lançou essa semana um mecanismo ali que te permite gerar imagens a partir de comandos de texto, tipo Midjourney da vida. E aí eu tava testando e, como bom nerdinho que eu sou, eu começo a pedir pra ele fazer imagens de fantasia, de ficção científica lá e tal. Até já fiz um artigo no Tecnoblog sobre Midjourney e tal. E aí eu pedi pra ele fazer algo que era tipo a ossada de um ser gigante, de um kaiju da vida. E aí ele não fez aquela imagem. E apareceu um aviso dizendo, esse prompt não foi aceito eu não vou lembrar exatamente as palavras escritas ali, mas basicamente, a gente não pode fazer uma imagem com esse prompt que você mandou. Eu não sei quais palavras eu usei que levaram o sistema a recusar fazer o que eu pedi. Eu não sei se foi a palavra ossada, não sei se foi a palavra osso, eu não sei o que houve, sabe? Vai que você quer construir um dinossauro em casa, né? Vai que ele tá querendo impedir, exatamente, alguma maluquice assim. Então é mais um motivo pra ter mais transparência, porque eu preciso saber o que eu não posso pedir, o que não vai funcionar. E como a gente tá falando de coisas que vão ser produtos, também pra usabilidade diária das pessoas, isso é muito importante, certo? Sim, não. Por isso que eu falo que a transparência é um ponto fundamental na inteligência artificial, porque é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta que pode estar guiando o comportamento das pessoas, que pode estar produzindo conteúdos que vão, guiar, modular comportamentos de diferentes sociedades no mundo. E esse modelo ele é proprietário de uma empresa específica, né? E então a gente tem que ter o máximo de transparência possível, né? Porque a gente tem que saber o porquê, por exemplo, quais dados, pelo menos, foram utilizados nos treinamentos, até porque, assim, tem uma questão de propriedade intelectual, né? Será que ele leu meus livros, por exemplo, para treinar o modelo de uma IA? Eu gostaria de saber. Isso vem acontecendo bastante com artistas, né? Reclamando bastante. Pô, a IA aprendeu meu traço e tá replicando aí a rodo, né? Então, você tem vários níveis de transparência que a gente precisa buscar nesse processo de interação com a IA. Tanto no processo de interação, quanto no processo de treinamento, do seu funcionamento, né? Porque é algo que perpassa, eu vejo a propriedade intelectual ou o segredo industrial, né? Porque o impacto que ela traz para a sociedade justifique, né, essa busca maior por transparência. Inclusive, esse último tópico que você tocou sobre propriedade intelectual, nessa mesma entrevista que o Sutskever deu ao Verge, ele foi questionado um pouco sobre isso, porque justamente tem essas questões que você aludiu, que tem artistas que estão falando, olha, isso claramente é o meu traço e o Midjourney tá fazendo algo igual, ou então o Dali tá fazendo algo igual. E aí, como a gente tá falando de um modelo de linguagem, bom, quais foram os textos utilizados para que essa IA fosse treinada? Se ela gerar textos iguais aos de um certo autor, será que isso não pode ser usado de maneira maliciosa? Enfim, tem uma série de questões aí. E o Verge perguntou se o Sutskever podia garantir que os dados utilizados para o treinamento não incluíam material pirateado, né? Material usado sem autorização. E o Sutskever não respondeu, o que talvez seja uma resposta por si só. Então eu queria te perguntar. Exato. Você acha que é inevitável que esses modelos de linguagem estejam sendo treinados, e não só os de linguagem, talvez a gente possa expandir um pouco mais aqui, que essas inteligências artificiais generativas ou gerativas estejam sendo treinadas com material protegido por copyright e que esses problemas só vão se agravar daqui pra frente? Eu acho que sim, viu? Assim, é óbvio que eu não posso afirmar 100% porque a OpenAI não é transparente, né? A OpenAI não é open, né? Então a gente não sabe os dados que eles foram treinados. Então, assim, é uma quantidade muito grande de dados, né? Pra
Ele tá representado ali. Então, você pede para ele, por exemplo, resumir uma obra específica, sabe? Um livro. Ele vai e gera o resumo. Ou seja, para ele resumir algo, ele leu ou o livro ou alguém que escreveu sobre aquele livro, e talvez essa pessoa que escreveu sobre o livro nem sabe que o que ela escreveu foi utilizada para treinar uma IA. Certamente isso está acontecendo a rodo, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, né? Assim, de como as pessoas têm direito à transparência para saber o que foi usado no treinamento e também o direito de saber se as coisas dela, os conteúdos dela foi utilizado no treinamento, né? Então, você tem hoje movimento de bancos de imagem, né? O Getty Images, acho que Shutterstock também, processando algumas empresas porque viram que seus produtos, os seus, aí no caso, né, o produto criativo, ali o conteúdo de imagens e tal, foi utilizado nesses modelos de geração de imagem. Então elas estão processando isso, né? Tem casos assim de que uma imagem é gerada e aí vem um pedacinho da marca d'água, sabe? É bizarro, é bizarro. É bizarro, entendeu? E aí com a imagem fica muito mais evidente isso, né? Porque se vê um pedacinho de uma marca d'água ali, você fala, caramba, então usaram imagens que eram protegidas. Com o texto fica um pouco mais difícil, porque esses modelos de língua, raramente, é muito difícil eles reproduzirem de forma literal um texto que ele leu. Né? Então, assim, eu falo que esses modelos de língua eles funcionam como uma pessoa que lê um livro e conta o livro, né? A gente não vai contar exatamente com as mesmas palavras, porque a gente não vai lembrar, tal. Então, o modelo ele funciona mais ou menos assim. E aí fica ainda mais difícil da gente entender, pô, será que essa informação aqui ele leu em tal lugar, por exemplo? A gente não consegue afirmar, né? Até numa questão de perícia, vamos dizer assim, é dificultado, porque o próprio mecanismo do modelo, ele foi feito justamente para criar coisas, né? E aí quando você cria, você reescreve aquilo que foi dito. E ao reescrever aquilo que foi dito, você perde a rastreabilidade do que pode ter sido usado no treinamento. Agora eu vou bancar o advogado do diabo aqui, porque a gente já fez um Tecnocast com o Sérgio Venâncio. Ele foi um convidado interessante porque ele tinha um pé em cada área, assim. Ele era da ciência da computação e ao mesmo tempo ele também era das artes plásticas. E foi bem na época que começou aí a explodir Midjourney, essas ferramentas para gerar imagens. E então foi um papo interessante porque o Sérgio veio com a mentalidade tanto do funcionamento da tecnologia, então tokens, os zeros e uns por trás da imagem, mas também com o lado do artista, né? Esse lance que você falou de roubar o traço e tá replicando aquilo. E uma reflexão que ficou no final do programa era sobre a nossa evolução como seres humanos. Aquela coisa de que nada se cria, tudo se copia, né? Aquela frase meio genérica, mas tem um fundo de verdade nisso, que a gente tá sempre se baseando no que já aconteceu e a partir disso a gente tenta criar coisas novas. O que a gente tá vendo agora com esses language models é parecido, né? Ele aprende com tudo que ele está escaneando, tudo que está passando ali pelo sistema dele, e aí ele gera uma coisa baseado naquilo. Às vezes tem a parte da alucinação, né? De falar umas coisas que não tem nada a ver, mas é meio que tem um ciclo. Ele depende disso para saber muita coisa, mas o que todas essas ferramentas têm em comum é que a partir do momento que elas sabem fazer muito bem aquilo, elas começam a ocupar espaços de profissionais, que seriam os profissionais que estariam criando as informações, as pesquisas e tudo mais que voltam para alimentar essas ferramentas. Só que se ela está tomando o espaço desses profissionais criativos, a criatividade humana é reduzida e a ferramenta vai tendo ao longo dos anos cada vez menos informações para aprender e para evoluir. Você concorda com essa lógica? Faz sentido? E aí, queria entender também qual que é o futuro? Como é que essa conta fecha, né? Como que a gente consegue fazer isso? Essa é uma situação bem interessante para discutir, porque a gente pode analisar, eu acho que em diferentes dimensões e a partir de diferentes perspectivas, né? E aí a gente pode analisar esse cenário a partir de quem está consumindo, de quem está produzindo e da própria IA. Quando a gente fala do processo criativo, e aí eu tô falando do processo criativo humano, a gente fala muito do repertório, né? O que é o repertório? É você consumir, se você é um escritor, consumir muitos livros para ter ideias, jeitos de escrita. Se você é um artista plástico, né? A mesma coisa. É você criar seu repertório.
né? Então, o trabalho de um artista, ele tem a sua intencionalidade, mas ele tem a influência das coisas que ele viu e das coisas que ele leu. Isso, assim, é super coerente, né? E aí muita gente fala, mas a IA faz a mesma coisa, né? Ela leu, aprendeu e aí ela tá, né, reproduzindo. Mas tem uma problemática, né? Porque o artista ou o escritor, ele tá colocando ali uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a intencionalidade dele. De uma certa forma, ele tá colocando uma intencionalidade que vem da sua subjetividade, da sua cultura, da sua experiência de vida. Ele pode ser super inspirado em outros trabalhos, né? Mas algo que ele faz ali, ele coloca uma intencionalidade. Quando a gente vai para o uso da inteligência artificial, ela aprende exatamente padrões similares e ela passa a reproduzir isso. Só que ela passa a reproduzir isso de uma maneira sem intencionalidade, obviamente, né? Sem essa subjetividade, e uma maneira em larga escala, só recombinando padrões matemáticos, né? E aí tem uma questão que é fundamental também desses modelos serem proprietários, né? Então é diferente um artista independente criando o seu modelo ali, desenvolvendo o seu modelo, e aí eu gosto desse aquele artista, então eu vou treinar minha máquina com esse e esse artista para ela aprender um padrão e eu vou recombinar com o meu e etc. E aí eu faço aqui uma coisa criativa, um processo criativo. Isso é um cenário, né? O outro cenário é esses modelos enormes que se apropriam de tudo, leem tudo, veem tudo, né? E inclusive conteúdos que são protegidos e passam a replicar isso em larga escala, num ritmo insano, sem uma intencionalidade. Isso é um ponto, né, que a gente poderia discutir. Mas eu entendo que esses modelos, eles são super interessantes e super legais no processo criativo das pessoas, né? Então, eu trabalho com escrita bastante e eu tenho explorado essas IA generativas, por exemplo, Midjourney. Às vezes eu vou descrevendo uma cena e tal, e ele me ajuda a criar uma imagem materializando, então eu pego inspirações a partir daquilo que ele gerou para mim. Então, dentro de um processo criativo, é uma baita ferramenta, né? Então, a gente tem essa ideia de que, bom, olha, são modelos proprietários que vendem serviços baseados em trabalhos alheios replicados em larga escala. Mas a gente também tem essa outro olhar, que é uma ferramenta que auxilia no processo criativo. E o que eu vejo, assim, a gente fez até um exercício, né, a gente fala de estudos do futuro, design especulativo, e pensando num cenário, assim, para 10 anos, a gente criou 2 universos possíveis, assim. Um cenário em que a gente vai ter um uso crítico da IA, e a IA sendo utilizada no processo criativo humano, para impulsionar a criatividade humana, né, sendo basicamente um assistente ali de criação com o humano, gerando insights, brainstorming, e você vai justamente ampliar, né, a capacidade de criatividade e de imaginação humana. Mas a gente tem um outro cenário de a gente começar a delegar tudo para IA, e a IA gerar tudo e a gente só pegar e replicar, sabe? Tipo, gera esse texto para mim, e aí eu pego e coloco no blog, ou gera essa imagem para mim, né? Vai e já coloca, né, para, sei lá, numa exposição e tal. Então, assim, eu acho que essa combinação do humano com a máquina é o mais incrível, sabe? Tipo, é o que a gente precisa buscar e incentivar com a sociedade, e não só a delegação, porque se você delegar o seu trabalho para a máquina, primeiro que essa máquina nem é sua, né? Tipo, você não é uma IA que você fez e te pertence. Não, é uma IA proprietária, mas está aberta para todo mundo. Então, se você entrega seu trabalho para ela, qualquer um pode fazer, você é automaticamente substituído, né? Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que despertar esse senso crítico na sociedade para que a gente possa construir os melhores usos com essa IA, porque ela é uma ferramenta poderosíssima e muito legal, e ela pode nos ajudar em diversos sentidos, né? Principalmente nesse processo criativo. E aí, obviamente, discutir todas essas outras questões. É porque eu não sou tão otimista, eu não acho que tem como controlar o caos. Eu acho que as pessoas vão usar isso de várias formas, muita gente vai ser demitida e empregos vão mudar. Eu não sou contra o progresso, né? Só tô realmente falando o que eu acho que vai acontecer. Isso vai mesmo, certeza. Né? E não tem como um governo chegar também e impedir essa evolução. Não. Então, meio que fico um pouquinho preocupado, até um pouco pensando nessa lógica. Se a IA aprende com as criações dos humanos e os humanos começam a ser substituídos porque a IA já tá fazendo melhor do que 90 e poucos % das pessoas fariam, porque essa é a realidade, né? Ela cresce de forma exponencial, inteligência artificial. E então a gente tá falando agora, por exemplo, do ChatGPT, GPT-4 e tal, só se fala nisso. Há 6 meses ninguém imaginava que isso ia chegar no Bing, que isso ia chegar no Google. Imaginava, tinha paper e tal, já tinha lido também, mas ninguém na indústria estava esperando que seria agora. A Microsoft meio que queimou a largada e o Google foi atrás. Enfim, então o resumo da história
se ela substituir 90% das pessoas, as empresas começam a usar, as pessoas começam a usar ela porque ela vai fazer melhor. E aí, dali pra frente, como que ela aprende? Quem que gera informação nova, pesquisa nova, dados novos? Não quebra o sistema, né? Como que faz pra evoluir? É um paradoxo, né? Entra num paradoxo. É isso mesmo, assim, eu acho que no médio prazo, né, quando a gente fala muito desses estudos do futuro, a gente fala justamente de criar cenários que são possíveis, cenários que são prováveis, cenários que são desejáveis, né? Então a gente não fala de adivinhar o futuro, mas imaginar, pensar caminhos possíveis para o que a gente gostaria de que fosse, né? E eu super concordo com você, eu acho que o impacto vai ser gigantesco, mudou a regra do jogo, muitas profissões, eu não digo que a IA ela vai matar profissões, ela vai reduzir muitos postos de trabalho de algumas profissões, isso vai acontecer certamente, né? Num prazo menor talvez do que a gente imaginaria alguns anos atrás, porque assim, o ChatGPT ele foi uma grande surpresa mesmo, assim, ele tá longe de ser a singularidade, ele tá longe de ser a inteligência artificial geral, mas ele foi muito mais longe do que a gente imaginava, sei lá, esperando. tipo, há um ano atrás, sabe? Há um ano e meio atrás. Cara, menos entendeu? que isso, Diogo. No final do ano passado, a gente fez um episódio do Tecnocast comentando ali a passagem da 3 para 3.5, no caso do GPT. Foi quando a gente começou a conversar sobre o chat GPT. Cara, isso foi acho que no final de novembro, início de dezembro, cara. Tipo, passaram poucos meses, a gente já tá, tipo, o mundo já é outra coisa, saca? É bizarro mesmo. Já mudou demais, então, assim, Ela já faz PowerPoint, cara. Ela já faz PowerPoint. Ela escreve raps no estilo do Snoop Dogg. Eu vi isso outro dia, cara. Olha só que louco, no TikTok. O TikTok só me dá coisa ótima, né? Era um casal que pediu pro ChatGPT fazer um rap no estilo do Snoop Dogg sobre um tema qualquer, whatever. Eles foram numa outra ferramenta de IA, colocaram lá uma batida e fizeram uma voz modulada igual do Snoop Dogg cantar o rap. Então eles fizeram um rap do Snoop Dogg com o ChatGPT. É um absurdo, cara. É assim, você vai ter tantas possibilidades de uso, assim, é um ritmo realmente insano, né? E aí fica, né, pra gente começar a refletir sobre a própria natureza humana, assim, a natureza humana beleza, como que a gente vai lidar com esse cenário dessas tecnologias? Eu vejo, assim, de utilizar, né, essas tecnologias como ferramentas para aumentar a imaginação, só que, assim, ela é muito produtiva, né, assim, ela traz uma produtividade para algumas tarefas que é, tipo, cara, sobrenatural, assim. E isso vai matar vários postos de trabalho. E aí tem duas questões, né? Tipo, beleza, vai começar a gerar desemprego e, obviamente, que quando a gente tá falando desses modelos, a gente tá falando assim, é muito poderoso. E quando você ganha muita produtividade, você vai concentrando mais poder na mão de poucas organizações. Então, você vai ter, num primeiro nível, as organizações que são donas desses modelos e, num segundo nível, as organizações que fazem uso desse modelo. E, assim, a gente vai aumentar a produtividade, né? E aumentar a produtividade é bom até certo ponto. Até um outro ponto, a gente acaba tendo um impacto negativo, né? Porque ou as pessoas não vão consumir, porque elas não têm dinheiro, vai ter um desemprego muito grande, ou elas vão deixar de criar, e você passa a ter um impacto no próprio processo de criação, que nesse caso desse cenário, é o combustível da inteligência artificial. É até curioso, assim, porque eu tava relendo, eu dei uma aula muito tempo atrás, assim, tipo, sei lá, faz 10 anos de administração, né? E aí a gente tem teoria geral da administração e tal. E eu lembro que, por exemplo, o Ford, né, quando ele cria, né, a linha de produção e tal, ele faz uma coisa que deixou todo mundo puto com ele, né? Ele faz o seguinte, ele reduz a jornada de trabalho para 8 horas e ele aumenta o salário, né? Ele quase dobra o salário dos seus funcionários, né? E aí o sindicato, o patronal fica meio puto com ele, né? Os outros empresários. Pô, agora eu vou ter que aumentar o salário também e tal. E ele falou, pô, mas se eu não fizer isso, tipo, não vai ter gente para comprar meu carro, tá ligado? Tipo, porque assim, eu aumentei tanta produtividade, eu preciso de menos pessoas. E essas pessoas estão ganhando menos, ou seja, tipo, quem vai comprar o meu produto, né? E sei lá, talvez a gente entre num universo que a gente vai precisar equilibrar as coisas, né? A produtividade aumenta tanto que a economia sucumbe, né? Vamos pensar assim, num cenário extremo, limite. Sim, não acho que a gente vai chegar lá tão no curto prazo, assim, mas vai ter muitas flutuações em vários mercados, né, em regiões específicas do mundo e também em algumas profissões. E aí tem a questão dos padrões, se a IA tá repetindo padrões, e ok, a gente tem alguns modelos diferentes, mas tem
empresas por trás que controlam quais padrões, como que funciona, a partir do que é alimentado, né? Que nem você disse, eu vou alimentar muito conteúdo do Gandhi, do Martin Luther King, e a IA vai falar ali do jeito que eles falam, né? Se eu pergunto pra ela, sei lá, como é que vai ser meu dia amanhã, a IA vai começar, eu tive um sonho que amanhã você vai, né? Enfim, aprendendo com os padrões de linguagem. Ela não sabe exatamente o que ela tá falando. Mas você acha que existe um risco também disso ser usado meio que pra moldar a sociedade, sem que a gente esteja percebendo? Porque a gente viu os problemas de Facebook, Cambridge Analytica, a forma como aquilo foi usado para influenciar eleições nos Estados Unidos e tal. E se de repente a IA também, né, com essa falta de transparência, pode estar aprendendo coisas de uma certa forma. E isso, assim, na verdade... Uma visão de mundo, né? Foi meio que você falou. Na verdade, ela tá. De qualquer forma, ela tá. Não se sabe qual, mas ela tá. Não tem como não ser dessa forma, né? E isso pode atrapalhar, né, eleições e tudo mais, opinião pública. Sim, porque à medida que você está usando a ferramenta para criar o conteúdo, né, vai vir embutido dentro desse conteúdo alguns tipos de vieses, que a gente não sabe exatamente quais são. Ontem mesmo eu dei uma palestra para a redação de um importante jornal aqui da cidade de São Paulo, e aí antes de começar a palestra, né, um dos jornalistas falou, eu fiz alguns testes aqui e tal, eu pedi para ele criar uma história que se passa na base de Alcântara, no Brasil, tarará. Ele tava discutindo algumas coisas, e aí eu peguei um ponto e falei, tá vendo? Que foi assim, ele falou, a protagonista aqui da história que a IA criou é uma cientista, mulher, uma loira, não sei o que lá. Ou seja, tipo, já veio todo um viés, né? Então, tipo, a mulher tem que ser a loira, né? Pra desenvolver uma atividade mais intelectual. Então, a gente tem vários artigos, né, mostrando esses vieses que são replicados dentro dos diferentes modelos de IA. Seja vieses que sejam raciais, de gênero, culturais, né? Isso é um desafio gigantesco mesmo que a gente tem, né? E esse viés, às vezes, não é nenhuma coisa intencional, né, Diogo? Não, Digo assim, não é. Tem muito homem dentro de empresas, em cargos executivos, beleza. Porque a sociedade se desenvolveu dessa forma e tá errado, a gente precisa melhorar como sociedade. Mas aí a IA, vendo que este é o padrão, ela replica o padrão. Isso, exato. Esse é o problema. Não foi, tipo, alguém que foi lá e programou. Pode ser entendeu? que não seja, né, proposital. Então, não, assim, eu imagino que, nesses modelos de língua, assim, nesses modelos muito grandes de IA, não é proposital, mas a IA aprende lendo textos, né? Foi uma explicação que eu dei, assim, né? Isso vem até de antes desses modelos de língua gigantescos, mas até no sistema de tradução do Google, um tempo atrás, tinha um problema, assim, que eu usava nas minhas aulas, né, nas minhas palestras, que quando você traduzia doctor, né, em inglês para português, no Google Tradutor, ele traduzia doctor para médico, certo? Aí você fala, bom, beleza. Aí tem a questão de gênero na língua portuguesa, né? Que o gênero acaba sendo o dominante e o neutro. Aí, bom, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Não é o caso, poderia ser uma justificativa. Só que quando eu jogo nurse, né? Jogava, no caso, nurse, ele traduzia como enfermeira, né? E aí, por quê? Bom, porque o doctor é sempre médico masculino e o nurse é sempre enfermeira feminina, né? E isso tinha vários exemplos que foram coletados. E aí, assim, a explicação é muito simples, né? Esses modelos, eles aprendem lendo. E em textos escritos em português, você acha que tem mais médico ou médica? A palavra, né? Médico ou médica? Possivelmente médico. E enfermeiro ou enfermeira, né? Possivelmente mais enfermeira. Então, ele aprende esses padrões, né? E aí ele passa a replicar o seu comportamento com base no seu aprendizado. Isso me faz lembrar de um teste que eu estava fazendo com o ChatGPT no ano passado. Eu estava tentando fazer ele criar a trama de uma história de mistério. As únicas regras que eu dei para ele, os parâmetros foram, olha, tem que ser uma história parecida com uma história de Agatha Christie, tem que ser um assassinato e tem que se passar no Brasil com um número limitado de suspeitos. Eram 5 suspeitos. E o lance de eu falar que ia se passar no Brasil gerou uma questão interessante, né, que é um dos suspeitos era um jogador de futebol. Eu não disse isso para ele. Ele gerou um suspeito que era um jogador de futebol. Então acho que entra isso que a gente está comentando, que tem esses estereótipos, tem diversas questões culturais que estão espalhadas nos diversos textos com os quais essas IAs são treinadas, que vão naturalmente escapar por ali, sem que a IA tenha qualquer responsabilidade, entre aspas, sobre isso. E aí tem que ter todo um processo para identificar, ok, esses estereótipos são bons, quer dizer, estereótipos de modo geral não são bons, mas enfim, o que tá aqui que precisa ser melhorado ou abandonado, enfim, é um caminho grande a percorrer e, de novo, a gente acaba voltando pro ponto principal,
precisa ter transparência para isso, né? Exatamente. Por isso que eu bato tanto nessa questão da transparência, assim, é fundamental. Beleza, então, Diogo, você quer dar algum canal aí pro pessoal também te acompanhar? Você posta bastante lá no LinkedIn, né? Isso, eu tô bastante ativo nas redes, né, sempre discutindo essas questões, às vezes um debate mais técnico sobre a IA, mas sempre pensando nessas consequências, na forma como o humano julga, né, esse processo de interação com a inteligência artificial. Então, publico bastante lá no LinkedIn, no Instagram também e no meu blog, né? Então, só me acompanhar lá e tô aberto aí pra continuar a discussão aí nas redes. Mas fala aí qual que é o arroba, o blog. O arroba, sim, o meu é fácil, né? Porque Diogo Cortiz só tem eu, entendeu? Então a IA sabe exatamente que sou eu. O dia que ela ficar com raiva de mim, entendeu? Pô, mas conseguiu confundir ainda, achar que você era de direito? Você era advogado? Então, pois é, e Diogo Cortiz mesmo só tem eu, né? Então é fácil, né? Todas as minhas redes sociais é Diogo Cortiz, né? Então, e o seu blog? E o blog é diogocortiz.com.br. Ah, maravilha. Esse que é o bom de ter, né, um nome específico. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, comenta com a gente se você se sente seguro em imaginar esse futuro onde essas ferramentas super poderosas de IA estão nas mãos de grandes empresas de tecnologia e de forma muito fechada, né? Falta transparência. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode deixar o seu comentário direto lá na página do episódio. Se não, comenta com a gente marcando o @Tecnocast no Twitter. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. E eu sou @Josué de Olive, com V mudo no final. E esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição e sonorização da Raquel Igni e arte da capa do Vitor Pado. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal.